Olá, queridos, queridas, graça e paz, shalom, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, que cumpra cada um dos seus propósitos com você e que te faça muito feliz, que a sua alegria seja completa no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, porque a palavra diz que a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, independente das circunstâncias, independente dos motivos que nós temos para chorar, a gente pode sim ser feliz, independente de toda e qualquer coisa. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Se é a primeira vez que você entrou aqui no meu canal, me permita, por favor, me apresentar. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e toda segunda, quarta e sexta tem uma palavra nova, tem um recado novo de Deus para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de entrarmos na palavra, deixa eu te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações. Amém? Também tem a total liberdade para pedir oração, para comentar, para compartilhar com todos os seus contatos. Você pode concordar ou não, dar a sua opinião ali, dar o seu joinha e nos ajude, querida, a tornar esse canal relevante para que a palavra de Deus se expanda e chegue em muitos lugares onde eu sozinha jamais conseguiria, né? Mas nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, né? Então eu conto com você e já sou imensamente grata a você por isso. Amém, queridos? Vamos para o recadinho de hoje, então? Se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir comigo em Números 23, versículo de número 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Queridos, Deus ele não é mentiroso. Deus ele vela pela sua palavra para cumprir, né? Quando ele fala, quando ele diz, ele não é gente, né? Ele não é como a gente, ele não joga a conversa fora, ele não faz promessas as quais ele não cumpre. Ele não nos pede nada sem nos dar todas as condições e todas as ferramentas necessárias para que a gente possa cumprir a sua vontade, para que a gente possa fazer o seu querer. Então, queridos, nós precisamos aprender algo, nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos aprender a depender de Deus, nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos das circunstâncias e olhar somente para aquele que prometeu, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele não muda de ideia, não, queridos. Eu não sei se acontece com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. E até lendo a palavra de Deus, às vezes eu gosto de ler a palavra e assim ler as histórias de alguns personagens e eu leio como uma biografia, né? Eu acho muito interessante, porque ela vai contar histórias, né? A Bíblia conta a história de vários homens e várias mulheres que me empolgam, né? Que assim, me dão uma expectativa de que se aconteceu na vida deles, pode acontecer comigo também, né? E muitos homens e mulheres de Deus que eu conheço hoje da mesma forma. Sabe aquela pessoa, a gente olha e diz, quando eu crescer eu quero ser igual ele, quando eu crescer eu quero ser igual ela, né? Então temos pessoas que nós admiramos a sua história, admiramos o seu testemunho, admiramos aquilo que eles são em Deus, não é assim? E lendo então a história de alguns homens e mulheres na Bíblia, eu percebo que o mesmo que acontece comigo e com você, acontecia com eles também, né? Às vezes parece que Deus se contradiz. Às vezes parece que Deus ele dá uma palavra, ele faz uma promessa e aí começa a dar tudo o contrário, sabe? Ele diz que vai acontecer algo, mas parece que as circunstâncias, tudo vira ao contrário, parece que tudo está conspirando
ao contrário daquilo que Deus falou que seria, daquilo que ele falou que aconteceria, aquela promessa que ele nos fez, né? E nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Abraão. Deus, ele chama, ele ainda era Abrão, né? E Deus o chama e diz: ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. E aí Abraão sai ali daquela terra, e quando ele chega finalmente na terra de Canaã, ele encontra o que na terra? Ele não encontra bênção, ele encontra fome na terra, né? Deus faz ele olhar as estrelas do céu, a areia do mar, e diz assim como você não pode contar os grãos de areia ou as estrelas no céu, assim será a tua descendência. Mas Abraão não tinha filhos, né? Ele era estéril, ele era velho, sua esposa era estéril, e eles ainda não tinham filhos. E 25 anos se passaram até que Sara finalmente, então, dá à luz, né, a Isaac, é o filho da promessa. E ainda depois que Isaac era, né, um adolescente, Deus vai lá e pede para Abraão: ó, pega o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, vai para o Monte Moriá e oferece ele em holocausto a mim, sabe? Então parece que Deus, ele faz uma promessa e aí então ele se contradiz, porque a como que eu vou ser pai de uma grande descendência se a minha esposa é estéril, se eu já estou velho? Como que ele me promete, né, uma bênção, me promete me levar para uma terra que é abundante, uma terra abençoada, e eu chego lá na terra e tem fome na terra, sabe? Então eu vejo isso na vida de muitos personagens da palavra de Deus. Eu vejo na vida de José, os sonhos que José tinha, e aí começa a suceder exatamente o contrário. Ele é vendido como escravo, era para ele reinar até mesmo sobre os seus irmãos, e ele é vendido como escravo, vai parar lá no Egito, vai ser escravo na terra do Egito. Sabe, o que eu aprendo olhando tudo isso e olhando assim para nossa história é que nós não sabemos de todas as coisas, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele conhece o fim das coisas antes do início delas. Então ele nos conta o fim. E eu costumo dizer que a gente só consegue permanecer crendo porque a gente já conhece o final da história. E a nosso respeito, queridos, está escrito que nós já somos mais do que vencedores. E está escrito: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Então já está escrito, queridos, que nós vencemos. Sabe, a gente já conhece o final da história, como o Abraão, ele já tinha o final da história. Vai para um lugar, que eu te mostrarei, eu abençoarei todos os que te abençoarem, amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem, grande será a tua descendência, sabe? Então, a gente já conhece o final da história. Eu vejo Jesus lá no livro de Apocalipse, ele vai dizer assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, né? Eu sou como as coisas começam e eu sou como as coisas terminam. E eu creio que isso é tudo que a gente precisa saber, queridos. Quem ele é, né? E que vai dar tudo certo no final, porque ele é vencedor. E nós nele já somos mais que vencedores. E a palavra diz que nós vencemos por causa do sangue dele e da palavra do seu testemunho. Então a gente precisa saber disso e viver a nossa vida, escrever a nossa história nessa perspectiva daquilo que ele nos prometeu, daquilo que ele disse a nosso respeito, né? Porque a gente não entende como que Deus faz uma promessa para Abraão, 25 anos depois ele cumpre a promessa, e aí ele pede aquele filho da promessa como um sacrifício. Mas Abraão obedeceu e ele estava a ponto de entregar Isaac em holocausto, né? A gente não sabe porque Deus deu aqueles sonhos para José e ele passou, né, tantos anos como escravo no Egito, passou todo aquele período na prisão, e aconteceram tantas coisas na vida dele. A gente não sabe porque Davi foi ungido rei
e somente muitos anos depois ele finalmente assumiu o trono, sabe? A gente não sabe por quê, mas eu preciso te dizer, tudo contribuiu para o cumprimento da promessa e tudo contribuiu, sabe? Para que aquilo que Deus disse, eu preciso te dizer, se você quiser o cumprimento do propósito, você precisa aprender a suportar os processos, porque os processos eles vão contribuir para que o propósito se cumpra. Deus não é mentiroso, querido. Ele não é filho do homem para mentir e não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Creia nisso. Você já conhece o final da história, então você pode continuar crendo e passando por todos os processos, perseverando na fé, perseverando em permanecer nele, no centro da vontade dele, sem desistir, né? Você não é um derrotado quando você perde uma batalha, você é derrotado se você desistir. Então não desista, persevera. Deus ele é fiel. Ele começou uma boa obra em mim, uma boa obra em você, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então fica com a promessa, porque fiel é aquele que te prometeu. E saiba que ainda que pareça que ele se contradiz, tudo aquilo que você está vendo com os seus olhos naturais, tudo aquilo que você está vivendo, sabe? Tudo vai contribuir para o processo. E o processo, ele vai fazer com que você esteja apto, com que você esteja preparado para viver o cumprimento da promessa. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. E eu quero orar por mim e por você para que a gente persevere, para que a gente permaneça nele, para que a gente continue crendo. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, que é sempre tão pontual. Tua palavra que vem sempre de encontro às nossas necessidades, às nossas questões, às nossas dúvidas. Então, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra como do Senhor para minha vida. E eu sei que alguns irmãos e irmãs que me ouvem também estão recebendo essa palavra sobre as suas vidas. E eu quero interceder e eu quero orar para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos viver o cumprimento de cada uma das tuas promessas. E eu sei que aquilo que depende do Senhor, o Senhor não erra. E o Senhor é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a não te atrapalhar. Que o Senhor nos ajude a permanecer em ti, a perseverar, a continuar crendo. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Pai. E em nome de Jesus, nos leva, Senhor, àquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos prometeu. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra, que a gente possa aprender, né, a esperar nele, a confiar nele, porque ele é fiel. Eu amo a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração e até um próximo vídeo, se assim ele nos permitir. Deus te abençoe. Tchau, tchau.